Fala galera, como é que vocês estão? Meu nome é Caio Vinícius e hoje eu trago para vocês uma história que ela me impacta sempre, toda vez que eu leio, porque eu leio ela várias vezes, de tão impactante que eu tenho certeza que ela vai mudar o seu mindset em diversas áreas. Primeiro que eu não vou contar toda essa história, porque ela é muito grande, mas eu vou trazer fragmentos delas que eu tenho certeza, convicção de que vão mudar o modo como você vê muita coisa. Mas em cima dessa história eu coloquei um tema, e o tema é: suas ideias só têm valor se você sabe como executá-las. A história que eu vou contar é a história de um rapaz que viveu há mais de 3.000 anos atrás. O nome dele é José do Egito. Eu tenho certeza que muitos de vocês talvez já tenham escutado, ou talvez até mesmo já tenham lido, porque essa história é uma história muito conhecida, não apenas no meio cristão, mas em todos os meios, porque é uma história impactante. Existem diversos filmes sobre essa história, porque ela é extremamente impactante. O início da história se dá quando José, que era um filho muito amado de Jacó, ele ganha uma roupa diferente, uma roupa mais colorida, mais agradável, porque era o filho da velhice. Então, por ser um dos últimos filhos do pai, ele se sentia mais afetuoso com ele. Ele recebe uma túnica diferente, uma túnica colorida, e com aquela túnica colorida, ele sai correndo para o campo para ver seus irmãos mais velhos que estavam trabalhando. E os irmãos mais velhos, ao verem aquela túnica, ao verem aquela roupa diferenciada nele, ficaram com uma certa inveja. E não contente, quando ele chega até os seus irmãos, ele conta que teve um sonho com os irmãos. Então, fica aqui já duas reflexões antes de seguir com a história. Você vai sofrer grandes dificuldades, porque as pessoas, quando te verem sendo amado por alguém mais do que elas vão ter inveja. Quando elas te verem ganhando algo diferente que elas não têm, elas vão ter inveja e vão passar a te odiar por conta disso. Mas o ódio mortal vai ser a partir do momento que, se você contar os seus sonhos. Então leve isso para você, pelo menos não conte os seus sonhos. Mas José contou o seu sonho, onde no seu sonho ele teve a visão de que os seus irmãos e toda a tribo se ajoelhava diante dele. Naquele exato momento, todos os irmãos dele foram tomados por grande raiva. Eles são ao todo 12 irmãos, 12 tribos. Ele seria o 12º. Na realidade, ele é o 11º. Mas os 10 irmãos dele, tirando o mais novo, os 10 irmãos dele pegaram, agrediram ele, jogaram ele num buraco, jogaram ele num poço. E naquele exato momento ia passando uma caravana que carregava escravos para o Egito. Eles venderam esse jovem para aquela caravana que levaria todos como escravos para o Egito. Então lá foi José, com a sua dignidade ferida, espancado, sem saber o que estava acontecendo, vendido para o Egito como escravo. Chegando no Egito, ele foi adquirido por Potifar, o capitão da guarda de Faraó. E ele foi trabalhar na casa de Potifar. Chegando na casa de Potifar, ele executava um trabalho tão bom, que Potifar colocou ele para liderar toda a casa dele. Todos os servos de Potifar eram liderados por aquele jovem. E estima-se que nessa época José tinha mais ou menos entre 14 e 17 anos. Então preste atenção, ele era muito novo. E ainda assim ele foi colocado à frente de toda aquela casa para liderar todos os servos e escravos de Potifar. Mas um dado dia, por José ser um homem muito bonito, um jovem muito bonito, a esposa do Potifar se interessa por ele e deseja ter relações sexuais com ele. Mas José, por ser um homem, um jovem muito fiel e temente a Deus e ao seu amo, que ele era escravo daquele de Potifar, ele não se seduziu por aquela mulher. Então ele disse que não teria relações. E por conta disso, aquela mulher o acusou de tentativa de estupro. O jovem José foi jogado na prisão por Potifar. Mas aí você vê, mesmo José passando por toda essa dificuldade, ele ainda ocupou o cargo de liderança na casa de Potifar. Quando ele chega na cadeia, ele passou a ser bem quisto por todos, tanto presos como carcereiros. O que aconteceu? Você não vai acreditar, cara. Ele virou chefe da prisão. Você acredita nisso? Que um preso virou chefe da prisão? A ponto de ele ter a chave dos cárceres. Ele tinha a chave que abria a cela de todo mundo. Um preso tinha a chave. Você consegue entender isso? E ainda assim, ele não fazia nada de errado. Ele não tinha um sentimento que o tornava rebelde. Ele não tinha um sentimento que o tentasse colocar de alguma maneira a se rebelar contra todas aquelas pessoas. Muito pelo contrário. Ele dava o seu melhor em fazer o correto naquele momento. Era correto ele estar preso? Não. Era correto ele ser escravo? Não. Então, na mente dele, ele poderia dizer: não é correto ele estar passando por tudo isso. Então, eu vou elaborar um plano para que eu fuja, ou para que eu faça o mal contra alguém? Não. Em nenhum momento isso passou pela cabeça de José. Muito pelo contrário. Ele deu toda a sua energia, todo o seu foco em fazer o melhor para quem o estava mantendo cativo. Olha que loucura. É difícil de entender, não é? Eu também passei por essa dificuldade. Mas José virou líder da cadeia. Em um dado momento, caíram lá 2 presos.
Um era copeiro e o outro era padeiro, Faraó. Eles caíram lá e ambos tiveram sonhos muito estranhos e contaram para José. E José, por uma inspiração divina, revela tanto para o copeiro quanto para o padeiro o significado do sonho de cada um deles. Ele virou para o copeiro: o seu sonho significa isso, isso e isso, e você vai voltar a trabalhar no palácio. Mas ele virou para o padeiro: o teu sonho significa isso, isso e isso, e por esse motivo você vai para a forca, você vai morrer enforcado. Então, foram duas revelações totalmente distintas que se cumpriram. O copeiro voltou para o palácio e o padeiro morreu enforcado. E quando chegou no palácio, esqueceram de José. José, quando o copeiro foi para o palácio, ele pediu: não se esqueça de mim. Porque, pensa bem, quem é que quer ficar na prisão? E ainda mais um jovem, porque ainda assim ele era jovem quando esse copeiro e esse padeiro foram para a prisão. Mas o copeiro se esqueceu totalmente de José. Mas, como Deus é muito fiel e muito bom com os que ele vê graça, em um dado momento, em um dado dia, Faraó teve um sonho que o deixou muito conturbado, muito estressado. E ele chamou todas as pessoas todos os magos do reino dele, para interpretar o sonho dele, mas ninguém conseguia interpretar. Naquele dado momento, o copeiro virou para Faraó e falou: Faraó, teve um dia que eu caí na prisão, tem um rapaz lá, chamado José, ele interpretou o meu sonho, interpretou o sonho de mais um outro padeiro, e deu certinho. Eu voltei para o palácio, como ele falou, e o padeiro morreu enforcado, como ele falou. Então o Faraó, sem muita opção, pediu para que rapidamente levassem José à frente dele, para que ele pudesse falar com José. Então, levaram José para que ele pudesse fazer a barba e colocar roupas novas e limpas. Então ele foi para a frente de Faraó. Mas preste atenção, do transitar da cadeia até Faraó, a vida de José já mudou. Ele tomou um banho, ele fez a barba, ele colocou roupas novas e limpas. Então perceba que as coisas já começam a melhorar. Quando ele chega na presença de Faraó, Faraó questiona ele se realmente ele pode interpretar sonhos, se ele realmente pode dar uma resposta para Faraó. E eu, a partir desse momento, eu vou começar a ler o texto para ser o mais fidedigno possível a essa história. Continua ouvindo, porque muitas chaves na sua cabeça vão abrir. Não trate essa história como algo bobo, como algo religioso. Não, se atente às chaves da história. Vamos lá, vou começar a ler, beleza? Então, o Faraó perguntou para ele, e José respondeu: isso não depende de mim, mas Deus dará ao Faraó uma resposta favorável. Então o Faraó contou a José o seu sonho. Sonhei que estava em pé à beira do rio Nilo. Quando saíram do rio, 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram outras 7, raquíticas, muito feias, magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. Mesmo depois de havê-las comido, não parecia que tivesse feito, pois continuavam tão magras como antes. Então acordei. Depois tive outro sonho. Vi 7 espigas de cereal cheias e boas, que cresciam no mesmo pé. Depois delas brotaram outras 7, murchas, mirras, resquidas pelo vento do leste. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. O Faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao Faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos. As 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras feias que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirras e queimadas pelo vento do leste são 7 anos. Serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse ao Faraó. Deus mostrou ao Faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito. Mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao Faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Procure agora, ó Faraó, um homem criterioso. Agora presta atenção, que essa parte aqui tem totalmente a ver com o tema que eu dei para o vídeo. Procure agora, ó Faraó, um homem criterioso e sábio,
coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante 7 anos de fartura. Presta atenção, um menino de 15 anos está ensinando o faraó o que ele deve fazer para resolver os problemas de todo o reino dele. Vamos continuar aqui. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo. Sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esses estoques servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Vamos aí para o próximo ponto aqui da história. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Eu continuo falando do mesmo menino de 15 anos. Por isso, o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? O faraó questionou aos seus conselheiros. Disse, pois, faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio. Presta atenção, um menino de 15 anos que foi espancado, vendido pelos irmãos como escravo, foi parar numa casa como escravo, foi acusado injustamente de tentar violentar uma mulher, foi parar na prisão. Sabe-se lá o que ele viveu naquela prisão. Saiu da prisão para a presença de faraó. E olha o que está acontecendo agora. Você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Eu continuo falando do mesmo menino que estava na prisão. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel e selou e colocou no dedo de José. A partir daquele momento, o faraó selou a palavra dele com uma ação. Mandou o faraó vestir de linho fino e colocou uma corrente de ouro no pescoço de José. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente aos arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda faraó a José: eu sou faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. O faraó deu a José o nome de Zaph-Nenet Paneia, e lhe deu por mulher Asenate, filha de Potifera, sacerdote de Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, o rei do Egito. Então presta atenção, do menino de 14, 15 anos de idade até o cumprimento de governo. Lembra do sonho dele? Que ele via todos os irmãos, todas as pessoas da família dele ajoelhadas? Era isso. Do sonho até o cumprimento foram 15 anos. 15 anos de sofrimento. 15 anos de escravidão e de prisão. Presta atenção. Mas o que levou José de escravo a governador do Egito não foi o fato dele ter uma boa ideia. Não foi o fato dele ter uma boa comunicação, uma boa lábia. Foi o fato dele saber o que fazer com o que ele tinha imaginado. A imaginação foi totalmente entregue por Deus. Deus entregou a ele. A concretização de tudo também foi entregue por Deus. Talvez hoje a tua maior dificuldade de concretizar os seus sonhos é como fazer. Mas eu quero te dizer hoje, o mesmo Deus que colocou esse sonho no teu coração é o mesmo Deus que pode te dar os meios de como concretizar. Então preste atenção, creia, apenas creia. Creia que um único Deus pode te salvar. Um único Deus pode te dar o caminho. Um único Deus te revela a verdade. Um único Deus vai te dar estratégias e você vai vencer. Assim como José passou por todo esse tempo. E existe um processo. O processo de José levou 15 anos. Mas vivemos em tempos em que tudo está acelerado. Provavelmente você não vai precisar de 15 anos. Mas você precisa entregar toda a tua vontade, todo o teu ser, todo o seu eu ao único Deus. E o demais, Ele fará. Olha, é muito importante que você deixe o seu comentário aqui embaixo. Porque eu vou saber, eu vou ter o termostato
do que você está achando do meu canal, do que você está achando do meu vídeo, do que você está achando de tudo que você está vendo aqui. Porque tenha plena convicção, eu preparo todas as mensagens direcionadas ao teu coração para que elas venham te ajudar de alguma maneira numa trajetória da sua vida. Beleza? Comenta, curte e vamos com tudo. Deus abençoe cada um de vocês. Até breve.